continuo fazendo isso. Faz bem. Mas seria mais inteligente. É que eu sou meio loira, e loira sabe como é que é, né? Loira, somos um caminho muito bem juntas. Entendi. Então eu continuo apanhando, né? Tipo, mulher de malandro. Eu apanho, mas eu vou de novo em cima. Me lavo demais. É igual quem vota no PT, né, Joane? É, exatamente, igual quem vota no PT. Como é que tá? Tá muito escuro aí pra vocês? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Então tá. Mariana, João e, desculpa de novo. Rízia. Lízia. É com R, Rízia. R-I-Z-Z-I-A. É difícil. É difícil. É diferente. Podemos começar, pessoal, quando vocês quiserem. Já que a gente falou sobre esse assunto do pseudônimo, da perseguição, enfim. Eu sei que você já falou sobre isso em outro Hangout, mas para quem ainda não sabe, explica pra gente como é que foi a sua saída da Veja. E muitos sites como esse Brasil 247, esses sites governistas, dizendo que tinha sido por conta de plágio, do Sindicato do Paraná. Explica isso pra gente, esclarece isso pra gente, para deixar claro como a nossa liberdade de expressão está complicada aqui no Brasil. Vamos lá, então vamos por partes. Em relação a essa história do sindicato ligado à CUT, como a grande maioria dos sindicatos, eu estou acionando todos juridicamente, inclusive agora, no dia 18, eu tenho uma audiência, porque eu fui a uma audiência há alguns dias e a pessoa citada fugiu, né? Ficou a mula. Mas eu estou acionando todos e vou atrás de todos, um por um. Eu quero escalpelar na justiça um por um, porque foi de uma canalice. Quem lê a peça vê que as pessoas envolvidas, né, nesse sindicato, e a gente sabe muito bem que a maioria dos jornalistas tem essa tendência aí de ser à esquerda, e eles são jornalistas de esquerda, e todo mundo me detestava mesmo, porque eu sou assumidamente com ideias de direita. A gente vê o que a esquerda, a porcaria da esquerda fez no Brasil. Né? Nunca tive vergonha de defender menos Estado, mais cidadão, menos imposto, mais emprego, Estado incompetente, não sabe fazer nada, deixa para empresário que sabe fazer, privatiza tudo, privatiza a Petrobras, privatiza a escola, e aí os coleguinhas, né, nervosinhos. E com isso, muito cedo, eu comecei a ter, por um pouco de sorte também, eu sei que nem as coisas, eu trabalhei muito mais... Eu contei com muita sorte, eu estava na hora certa, no lugar certo. Então, muito cedo, eu comecei a trabalhar. Eu era uma fedelha acadêmica e era diretora da CBN. Entendeu? Pode? Não pode. Mas a direção da CBN Nacional diz que eu tinha que ser diretora da CBN. Então, eu fui diretora da CBN, porque gostaram do meu trabalho. Eu me formei e ajudei a implantar a Band News. E a gente era do reteté, botava pra quebrar, entendeu? No Paraná, não tinha pra ninguém. De lá, eu também ajudei a formar o SBT Paraná, depois a Record, a linha toda editorial de política da Record. E isso foi causando alguns desafetos no caminho, porque trabalhar direito é um pecado no Brasil, inclusive para os colegas. Gente, é ruim demais, não trabalha direito não. Não ganha direito e não ganha bem não, porque ganhar bem é um pecado. Somos de esquerda, não podemos trabalhar e ganhar bem neste país. E aí... essa turminha, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, assim, é claro, explícito, que é um puro ódio gratuito, simplesmente porque eu, desde cedo, trabalhei muito e consegui estar em alguns lugares onde, lamentavelmente, né, parte dos meus colegas, que, inclusive, né, alguns bateram lá, fizeram teste para trabalhar comigo, eu disse não. Então, alguns dos meus colegas não estiveram. Quando você olha esse processo ridículo e absurdo, que eu sequer fui citada, não tive chance de defesa, e é óbvio que isso é claro por quê, você vê que tem gente que pegou matéria de agência Estado, agência não sei o que foi publicado em todo o portal, em todo o jornal, entendeu? Na banquinha da esquina, e disse que, no meu caso, era plágio. Então, todo mundo publicou matéria da agência Estado, com crédito, inclusive eu, mas eu não podia, porque no meu caso, alguém publicou matéria da agência Estado antes. É de uma esquizofrenia, né? À época, eu, como vocês bem viram, eu sou uma pessoa assim... ai, gente, eu sou linguaruda demais. Às vezes eu não consigo segurar. Então, eu acabei dando uma resposta como se deve na minha fanpage, né? Meti a pancada, né, de lutadora de Muay Thai e foi aquela confusão toda. Bom, eu voltei, estava em Brasília quando isso aconteceu. Eu voltei, estava trabalhando, né? Porque, inclusive, a TV, como todo mundo sabe, foi eu que criei. Os nomes dos programas foi eu que dei. Eu criei uma Conexão Brasília em que eu e um
câmera, né, para fazer as entrevistas exclusivas que portal nenhum tinha, trazia ministros para Veja, para entrevistas e afins, foi muito bem. Estava em Brasília, eu fiquei sabendo dessa palhaçada toda por um desses blogzinhos sem vergonhas aí sustentado pelo governo. Aí eu liguei, falei, gente, e aí, né, tá mó zum aí, vou me defender e vou mandar, né, ameaça essa gente. Né? Falei, inclusive, com o diretor de redação do site de Veja, ele riu, falou, hahaha, tal. Fiz uma nota lá, marota, no meu Facebook, mandei todo mundo, né, a Lela ameaça, né, e aquilo acabou gerando uma repercussão danada e tal. Voltei de Brasília, e quando eu voltei de Brasília, né, recebi a informação, olha, a gente está ciente que tudo isso é uma armação, uma palhaçada. Falei com o diretor de redação da Veja, não do site, alto escalão, não Beto Escalão, alto escalão, Eurípides Alcântara, e ele me disse, ele sempre foi muito gentil comigo, e foi ele que me contratou, não foi ele que me demitiu. Ele não sabia, ele disse para mim que não sabia da puxada de tapete, ele que me contratou, o diretor-geral, né? Ele falou, não sabia. Eu liguei, ele falou, como assim? Estão muito poderosos? Essa é uma expressão que ele usou e isso eu não contei pra ninguém. Agora que já falei mesmo. Pronto. Aí, nessa época ele falou assim, olha, o Joyce, que querida, ele sempre falava assim, querida, ele é um mineiro, assim, querida, tá na cara que isso é uma perseguição, né, uma palhaçada, fica tranquilo. Mas a outra turminha, que sempre tem uma disputa de poder em tudo que é lugar, a outra turminha, a turminha do mal, tem duas turminhas em todos os lugares, e a turminha do mal tentou puxar meu tapete. Não, veja bem, a TV já está muito Joyce dependente, isso não tem nada a ver com a questão do sindicato, mas vai que você resolve, vira as costas, ir embora, e a gente fica, né, com o picolé, né, chupando o dedo e não sabe o que fazer. E aí eu já percebi que tinha uma certa uso de uma informação, né, falsa, fraudulenta, inventada, para tentar minar ali o trabalho que estava sendo bem feito. Muito bem, tudo bem, é do jogo, eu estou acostumada com isso, em tudo que é lugar tem, se você for em qualquer veículo de comunicação, vai ter gente querendo puxar seu tapete, e quem não é, gente, não é, ninguém ali não é uma reunião de santos. O que a gente espera é só que as coisas sejam feitas com ética. Então, assim, bonitão, você sabe fazer o trabalho melhor? Beleza, vai lá e faça. O melhor, tiver mais audiência, vai lá e faça, não é o que a gente tem visto, né? Esse foi o fato envolvendo essa acusação cretina de plágio, que, repito, eu estou acionando todos na justiça. Vai todo mundo responder, vai ter um que vai passar. Ponto. Passou, eu continuei trabalhando, continuei fazendo minhas coisas, né? Quantas horas eu fiquei ali dentro daquela redação? 15, 16, 17, 18, 20 horas, na época da eleição. Vocês me acompanharam 12 horas ao vivo. Gente, olha, eu vou contar aqui um negócio. Para eu fazer xixi e tomar água, eu chamava o intervalo, botava o programa gravado que eu tinha feito, um calhau, corria, bebia uma aguinha, fazia xixi, voltava e no ar de novo. 12 horas. Direto. Não teve nenhum portal com uma penca de jornalistas que fez metade do que a gente fez. É mesmo. Pois muito bem. Essa é a parte, né, que corresponde à acusação do plágio. Em relação à minha saída da Veja, a semana se passaram, nem sei quanto tempo, acho que deu uns 2, 3 meses, né, depois disso, as coisas se acalmaram e tal, e eu continuei fazendo aquilo que eu fui contratada para fazer. Eu fui contratada para ser a cara da Veja, né. Quando eu andava pela redação, eu vou confidenciar aqui, né, mais, né, o diretor da Veja brincava comigo, ele dizia assim, ó sucesso, me chamava de sucesso, ó sucesso. Aí ele brincava, você cometeu um erro mortal na imprensa. Eu dizia, o que foi, imperador? Eu brincava com ele, chamava de imperador. Olha, teu erro mortal foi ter feito uma coisa que deu certo muito rápido. Você não devia ter feito isso, não. Tinha que ser devagar, menino. E eu brincava com ele, falava, imperador, você fica falando alto isso na redação? Muito obrigada por me ajudar a fazer inimigos. Né? Muito obrigada, eu brincava com ele. Mas ali tem um time muito bom, o time da velha guarda é excepcional, né? O Cujo, o Augusto, o Reinaldo, o Vila. Esse time, ninguém pode falar nada. É excepcional, né? O time que fica puxando o tapete um do outro lá é o time que não tem essa musculatura toda, né? É outro tipo de gente, né? Quando eu tô falando
desses meus queridos, que a gente inclusive tinha uma reunião semanal, saía, tomar vinho e tal, esses são a parte, né? Eles são, assim, os bastiões que estão guardados no meu coração. Quando aconteceu, eu continuei trabalhando, fazendo meus vídeos, e quando eu fiz aquele vídeo, né, a dupla que roubou o futuro do Brasil, em que eu disse que o Lula e a Dilma roubaram o futuro da nação, que eles foram das piores pessoas que o Brasil já conheceu, que ela era uma incompetente, que não sabia o que fazia, que ele era um homem que tinha o DNA da corrupção, que os dois formaram a pior dupla que já comandou esse país, que ele era como um câncer enraizado na nação e que deveria ser tratado como tal, extirpado da nação. Gente do céu, a reação foi tão pesada que eu falei, mas peraí, eu já falei coisa mais cabeluda aqui, tem alguma coisa errada. E aí, um dos diretores lá me chamou e falou, olha, esse do médio clero, não do alto clero, você pegou muito pesado e tal, veja bem, essa coisa de chamar o cara de câncer, pegou muito mal, tem muita gente ligando aqui e tal. Eu falei, olha, há alguma outra explicação, né, que não seja o chororô, né, da petezada ou coisa assim, porque eu não consigo ver o Lula como né, a cereja do bolo do Brasil, a melhor coisa do mundo, alguém que fez o Brasil crescer, né? Todo mundo falava dos méritos do ex-presidente, mas olha no que deu os méritos, né? Os méritos deram nisso que estamos vendo aqui, né? Essa palhaçada na política e na economia. Mas enfim, eu tomei um belo puxão de orelha por causa desse ponto. Assim, resumindo é isso. Eu fiz bem e tal. Tá bom. Eu continuei fazendo os meus vídeos, continuei fazendo o salto agulha. Fiz um salto agulha depois pro Pimentel, que foi também uma beleza, né? Fiz pro Rui Falcão. Nossa, só gente legal, né? Só gente que gosta de mim. Continuei trabalhando normalmente e tal. Uns dias depois, o diretor-geral, né, que manda, eu estava conversando com ele sobre um outro assunto, uma entrevista que eu ia fazer, se eu não me engano, eu estava recebendo o Hélio Bicudo, acho que era isso, o Hélio Bicudo e a Janaína. E eu falei, olha, o pessoal vai estar aí, se você quiser falar com eles, né, são pessoas excepcionais e tal, o Hélio Bicudo virou um herói nacional. E aí ele comentou comigo, olha, dá uma, né, desacelera um pouquinho aí, porque, puxa, pegou mal aquele negócio lá, tem muita gente ligando, gente grande, empresário grande, porque você mexeu aí, né, de um jeito muito pesado com o Lula, a Dilma e sua turma. Eu falei, mas tudo bem, mas não é a nossa linha editorial, né? Como eu respeito esse diretor, eu falei para ele, não, tudo bem, eu vou segurar um pouco meu veneno, né, meu veneno anticorrupção, vou segurar um pouquinho. E se passou. Gente, e depois disso deu o quê? 2 semanas, né, o vídeo saiu do ar, eu não sabia, porque eu produzi 2.000 vídeos na TV, já fazia vídeo o dia inteiro, então eu não sabia que tinha saído do ar, né, mas já tinha viralizado. Eu fui chamada depois disso, umas 2 semanas depois, por esse diretor, que não é do alto escalão, médio escalão, e ele disse pra mim, olha aqui, querida, nós gostamos muito de você, você é demais, você criou a TVja, nós te amamos, sempre seremos gratos por tudo que você fez, mas lamentavelmente não poderemos renovar o seu contrato. E eu disse pra ele, mas meu contrato não está vencendo. Logo, não precisa ser renovado. Eu acabei de assinar um contrato de promoção há 30 dias. Né? Não, mas veja bem, a gente vai ter tchau, tchau, tchau. E, resumindo, era uma sexta-feira à noite, eu terminei de gravar um vídeo, um salto a fundo também. Na sexta-feira à noite, ele anunciou o rompimento do meu contrato. Disse que a Veja estava passando por questões econômico-financeiras muito complicadas, né, que os grandes salários estavam sendo cortados. E aí eu disse a ele, eu falei, olha, eu já sei o que aconteceu, já sei do chororô todo, da pressão toda, e já estava esperando por isso. Respondi, eu estava esperando por isso. Vou sair daqui e vou terminar meu vídeo, tudo bem? Ah, mas você tem como terminar o vídeo agora? Você está em condição? Eu falei, estou em absoluta condição. Saí, terminei o vídeo, tanto que houve vídeos meus depois da minha saída durante alguns dias. Não fui eu que anunciei a minha saída, foi anunciada por um blog sem vergonha aí, financiado pelo governo, com informações vazadas, obviamente, dentro da redação. Obviamente, né? Só um bobo acha que não. Então plantaram uma informação distorcida. Eu liguei pro meu advogado e meu advogado falou, bom, você tem que dar uma resposta, você vai ficar quieta. Eu tava quietinha aqui em casa. Tem mais uma, eu fui comemorar, né? Eu falei, bom, já que
Claro. Fui no Fazano, né, comemorar. Falei, bom, já que estão articulando, eu vou comemorar em alto estilo. Quando eu chego lá, tem um grupão, inclusive o pessoal, né, ligado aí à direção, lá, né, no Fazano. Falei, olha como São Paulo é pequeno, né, gente? No mesmo dia que acontece isso e tal. E aí eu fiz questão de gentilmente encaminhar um champanhe safrado com um bilhete, um brinde ao futuro, Joyce Hasselman, né? Encaminhei à mesa deles, o sommelier fez essa gentileza, e o resumo da ópera, assim, é essa. É claro, gente, eu não sei todos os detalhes, porque certamente tem mais coisa debaixo disso, e, né, eu não sou ingênua e ninguém é. É claro que o Lula não pegou o telefone e não falou assim, e aí, povão, o companheiro, joga, eles chamam de pitigo loiro, joga o pitigo loiro aí pra fora, né? Mas ele fez isso através de quem tem mais força, né? O João Santana ficou muito bravo, e a informação que eu tive depois é porque eu acabei mexendo no ponto, olha como a comunicação é importante, né? No ponto que eles mais preservam, que é o futuro, a esperança, né? E eu disse que é a dupla quem roubou o futuro da nação. Então, quantos foram os empresários, eu não sei, eu sei que foram alguns, pelo menos pelo que os diretores me falaram, e isso também acabou que não virou mais novidade, porque os próprios executivos acabaram espalhando isso no mercado, né? Então todo mundo sabe, né, como é que foi o processo do bastidor, né? Todos os detalhes eu não sei dizer, mas o grosso da história é esse, e aí é só juntar lá com o CRE, né? Pronto. E você falou que brindou o futuro, e a gente está querendo saber qual é o futuro, quais são seus planos. O futuro. Bom, gente, eu acabei fechando, eu tinha um blog, que era um blog lá do Paraná, eu acabei fechando esse blog, também não há segredos, eu fechei esse blog porque eu recebi um recadinho, né, do diretor de Veja, através de um dos colunistas, que é o Ricardo Sete, que nem está mais aqui, um doce, uma criatura maravilhosa, que eu amo de paixão. Foi ele, inclusive, que me apresentou para o pessoal da Veja, que me contratou e tal, na época em que a coisa estava bombando, né? Agora a gente já não sabe que a Veja está bipolar, infelizmente. Eu espero que tenha um choque de realidade. Eu vi uns vídeos desses dias, eles voltaram a bater um pouquinho, mas bate aqui, é só para ali, né? O Augusto Nunes meio que está fazendo o papel ali sozinho, né, do último bastião. Mas eu fechei o blog porque eu recebi essa informação de que o diretor, né, o Eurípides, falou assim, olha, a Joyce é importante demais para a Veja, é a cara da Veja, e não seria bom que ela dividisse o tempo dela com nada, né? Seria bom que ela se dedicasse mais aos vídeos que estão aí bombando e tal. Pois bem, eu encerrei o blog. Né? Encerrei o blog e comuniquei a ele, né? Tem um e-mail de comunicado, falei, olha, encerrei o blog e tal, vou me dedicar aos vídeos 100%, tal. Então, é claro que o projeto de internet é o primeiro projeto, mas é claro que o blog é só um passo, né? A gente tem... O planejamento é muito maior do que o blog, é um planejamento de começo, meio e fim, é um portal que vai ter um canal de TV, e é algo que daí tem um planejamento para crescer a passos largos, e mais que isso eu não posso contar, senão os investidores puxam as minhas orelhas, né? Mas a ideia é que a gente faça algo que não tem no Brasil. Do mesmo jeito que eu criei a TVeja, e eu não tenho falsa modéstia, que falsa modéstia é coisa de gente hipócrita, mentirosa. É o pior tipo de arrogância que tem. É o falso modesto. Ai, olha bem, não tem falsa modéstia. Eu criei a TVeja sozinha, não tinha ninguém que entendia de TV, nada, zero. A única pessoa que tinha mais intimidade com a TV era o Augusto Nunes, mas ele sempre disse, né, eu não sou de TV, eu faço TV, mas com a ajuda de pessoas. Eu cheguei ali, criei tudo do zero e foi um sucesso. Agora eu vou criar uma coisa que também não tem no Brasil. Né? Vai ser uma coisa muito bacana. Estamos felizes. Aguarde. Joyce, duas perguntas. Sei que seu tempo está curto, duas perguntas. Que envolvem, inclusive, também o que você falou e faz muito bem de ir atrás de um por um dos que te caluniaram. Primeira pergunta é, você acha que Dilma cai ou não cai, independentemente de quando? E a segunda, que está atrelada, inclusive, à mediocridade que passa no Brasil, desde os teus colegas medianos de redação, de ex-redação, aos caras que te caluniaram,
que é depois dela cair, a máquina está tão aparelhada, como é que você acha que a gente pode lutar contra esse aparelhamento que é um pouco invisível, ele é difuso? Então, se ela cai, e se cair, a tropa que fica, como é que a gente lida com isso? Bom, vamos lá. A primeira coisa, eu tenho mais uns minutinhos, tá? Só para o pessoal tá atrasado, então vamos lá. A primeira coisa, eu acho que a Dilma não se sustenta, é muito difícil, porque ela está num ponto em que só os convertidos seguem Dilma, né? Até foi ridículo esses dias, um dos jornais aí, não me lembro se é a Folha ou o Estadão, deram a notícia que sobe a popularidade da Dilma 10%. Gente, pelo amor de Deus! Primeira página! Eu juro que eu fiquei com vergonha alheia, assim. Eu queria ser uma avestruz para enfiar a cabeça no buraco e ficar bem quietinha. Quer dizer, como é que pode uma pessoa com essa popularidade, sem base no Congresso, disputando, né, nessa queda de braço indecente com o Eduardo Cunha, o abraço dos afogados? Tem a questão da investigação aí do Caixa 2 ainda, né, que é algo que envolve a Dilma, a chapa toda, a Dilma e o Temer, mas o Temer está bem respaldado juridicamente, a Dilma não. Então, e tem ainda a investigação lá fora, né? As questões envolvendo a Petrobras são investigadas fora do Brasil. Nesse contexto, é muito difícil que a presidente Dilma se segure nos próximos 3 anos e bolinha. O ideal era que ela fosse empichada imediatamente, seria um respiro. Não, o ideal seria ela renunciar. Isso não vai acontecer porque ela não tem consciência, é oligofrênica, não funciona, o tico não bate com o teco, entendeu? Para quem não sabe o que é oligofrênico, fica aí um bom dever de casa. Corre lá que você vai morrer de medo. Então, ela é oligofrênica. Então, assim, é muito difícil que ela renuncie. A cassação, o impeachment dela, seria o melhor dos mundos nesse momento, mas a gente depende aí do Eduardo Cunha, que está querendo salvar a própria pele, né? Ou de um próximo presidente da Câmara que tenha um pouco de brio, vergonha na cara e faça cumprir a lei. Quando eu digo que o impeachment é o ideal, não é porque, gente, eu não gosto da Dilma, eu tenho da Dilma, eu não gosto do modelo lulopetista, esse modelo horroroso, indecente que foi implantado. Pode ser a Dilma, pode ser o Dilma, pode ser o Zé das Couves. O problema é o modelo. Tem que mudar o modelo. Né? Começa por aí. Então, eu realmente acho que ela não consegue seguir em frente, não. Como é que muda? Se Dilma cair ou se ela ficar até os últimos 3 anos, o que seria terrível para o Brasil, a gente vai ter uma fila de desempregados crescendo, uma recessão cada vez maior. Né? É impressionante o que eles fizeram para o país. Só tem um jeito de mudar. A força da comunicação. O governo aparelhou o judiciário, aparelhou o executivo como um todo, né? E aparelhou, obviamente, o legislativo. A gente tem algumas vozes, né, que são os dissonantes desse processo. Então, a gente viu que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, né, que Falar nisso, o Haroldo Cedrais acabou de ser reconduzido, ele votou nele mesmo. Então, esse Tribunal de Contas da União, que já mostrou que pode fazer diferença quando reprovou as contas de Dilma, acabou de mostrar, com a recondução de Haroldo Cedrais, que a gente pode chegar lá com prego, martelo e fechar o Tribunal de Contas, que não serve mais para nada. Né? Porque um Tribunal de Contas que não tem o apoio popular, e não vai ter, porque vocês não pensem, senhores ministros, que isso vai passar impune. A população vai querer saber quem os senhores são, que negócios fazem, por que votaram a favor de Haroldo Cedrais, um cara investigado pela Lava Jato junto com o filhote, um prodígio milionário também investigado. Pois muito bem. A gente tem aí no STF, né, Gilmar Mendes da vida, a Carmen Lúcia, né, de vez em quando ela tem uns rompantes, mas assim, tem um discurso que também tem efeito bonito aí em alguns casos, né, o Marco Aurélio. Então a gente ainda tem assim alguma esperança, mas é de fato a comunicação que pode mudar essa linha. E é por isso que eu decidi lançar esse projeto independente. Perfeito. Né? É justamente para mudar através da comunicação. Né? A gente não faz nada sem comunicação, sem estratégia e sem ter um ponto comum. Né? É como de vez em quando eu palestro para os líderes dos movimentos de rua, os democráticos, e eu digo, gente, tudo bem, um gosta mais do azul, um gosta mais do vermelho, eu adoro usar vermelho para provocar o PT, né? Adoro. Um gosta do vermelho, um gosta do azul, um gosta do amarelo, mas todo mundo quer a mesma coisa, quer mudar o Brasil, mudar o modelo, e é o modelo. Então daqui a pouco aparece um petista bonzinho, um PT bonzinho,
né, sei lá, uma rede da vida, e aí um abraço para o gaiteiro, se divorciou, né? Tudo volta a ser como antes. Então, para a gente fazer com que esses tribunais, esses poderes se chacoalhem, né, para que os ministros tomem coragem, não dobrem espinha como dobraram para o Cebras no Tribunal de Contas, mas se mantenham como se mantiveram firmes em relação às contas de Dilma Rousseff, que a oposição tenha coragem de falar e não fique empolerada em cima do muro, né? Que dentro do STF os ministros tenham coragem de entender que a caneta é deles, eles não têm essa dívida por conta da toga com aqueles que os nomearam, seja o presidente que for, o governo que for, né? Para isso eu preciso da imprensa chacoalhando, uma imprensa livre de verdade, não aquela imprensa que bate a sorte, né? A imprensa que fala mal aqui, aí toma um pichuleco ali, ou toma um tapinha na orelha lá, e resolve ficar um pouco mais morna, ou a imprensa bipolar, que uma hora fala bem, outra hora fala mal, né? A questão é, vamos falar bem do que a gente tem que falar bem. Olá. É bom, se o governo fez uma coisa boa, tudo bem, estrelinha, vamos dar estrelinha pro governo e falar bem, né? É corrupto, é incompetente, está fazendo tudo errado? Vamos falar também que o governo é corrupto, incompetente, está fazendo tudo errado. Mas para isso eu preciso ter voz. Porque eu escuto muito isso, as pessoas me dizem, olha, a gente precisa de uma voz, a gente precisa de uma voz. Eu estive em Brasília agora, nas últimas manifestações, e falei com todo mundo, e era impressionante, as pessoas passavam, me abraçavam e choravam, de um socorro. Tamanha é a desesperança das pessoas nesse sistema que está aí. Quer dizer, eu falei, gente, mas calma, o que eu posso fazer? Eu estou aqui batendo panela, né, virtualmente, mas é socorro, é uma sensação, as pessoas precisam ter voz. E a imprensa pode fazer um papel diferente e firme a partir de agora. Não essa imprensa que está aí, mas uma imprensa nova. Então eu quero ajudar a abrir um caminho, assim como eu abri um caminho na Veja, para a primeira TV com grade fixa na internet. Eu quero abrir esse caminho de um canal independente, diferente, firme, que não se dobre. E tem bastante gente fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, mas está muito pulverizado. Então talvez esteja na hora aí da gente unir forças para fazer uma coisa diferente, né? Vocês mesmos estão fazendo aí, né, o trabalho de vocês. A gente tem o pessoal do Terça Livre que está arrebentando, né, fazendo os hangouts muito bacanas. E a gente tem o Olavo lá fora também fazendo o trabalho dele. Eu concordo, eu discordo. Gente, não é isso. Não tem que pensar, né, na cor do botãozinho, né, no papel de bolinha. Não, a gente tem que pensar qual é o objetivo de todos. Então, eu acho que essa turma que tem coragem, né, que é o pessoal do bem, que é um pessoal que tem coragem de dar a cara a tapa, é um pessoal que precisa ser unido aí, precisa se juntar para inaugurar um novo modelo de imprensa no Brasil. A gente não precisa só de um modelo novo de política, não, porque precisa de uma nova elite política. Quando eu falo elite, é uma elite de verdade, pensante, gente que sai, não é essa coisa pejorativa, a elite podre, né? Porque que elite? Não tem nem elite, é um bando de imbecis, né, comandando o país, e gente que não consegue andar para frente de ponto colé, que tropeça. Né? O Cibá Machado com a CIA. Né? Pelo amor de Deus, gente, pega essa gente. O que é isso, pelo amor de Deus? O líder do governo lá na cadeia. Cibá Machado é aquela pessoa que faz parte da turma que não anda e não consegue de ponto colé ao mesmo tempo. Então, a gente precisa criar uma elite no sentido de pessoas que pensam a política. E eu não estou nem dizendo aqui é partidário, né? Nós pensamos a política. E, obviamente, gente que encare, né? E entra no jogo e mudar isso tudo. Mas criar também uma elite, não no sentido pejorativo, né? Pensante na comunicação, no jornalismo. E a gente vê algumas pessoas fazendo um trabalho bonito, né? O Marcelo Madureira também tem feito um trabalho bacana, um trabalho legal, também teve as asas cortadas, né? Lamentavelmente. Mas eu acho que tem um time bom que está solto. O que a gente precisa é começar a jogar junto. Aí a gente consegue chacoalhar esse aparelhamento. A gente sabe disso também, tanto é que tá essa perseguição aos jornalistas. O Marco Antônio Villa nem é jornalista, mas comenta na TV Cultura ontem, foi aprovada a queixa-crime que o Lula entrou contra ele, é um absurdo. Isso é tolher a liberdade de expressão. É uma estupidez, assim, né? Pois é. Eu tive mas o governo sabe da cor.
Eu tive a informação de que o Barba, né, também está movendo uma ação contra mim. Eu até brinquei com o advogado, falei, já imaginou que legal, né? Ele tentando provar que não, eu não sou corrupto no tribunal e tal. Né? E o ministro do PT mandou um WhatsApp para mim e disse o seguinte, olha, eu guardo, tá? Você tem que fechar a boca, porque senão a gente vai cortar a sua língua. Que isso? Nossa, que medo, Petalha! Uau! Né? Que medinho, que coisa! E a gente não pode se acovardar com isso, não pode ter medo. O que eles fazem de fato, para tentar incomodar, para tentar tirar a gente do foco. Quanto mais a gente estiver ocupado respondendo essas bobagens, menos a gente produz, né? Então a ideia é essa, é colocar pedras no meio do caminho, mas o Brasil tá mudando. Eu não perco a esperança, gente. Se a gente pensar 2 anos atrás, quem imaginaria, há 2 anos atrás, que veríamos banqueiros na cadeia, empreiteiros na cadeia, líder do governo na cadeia, né? Então, há uma esperança. Né? Há uma esperança. Sérgio Moro fala. O Lula, você acha que vai para a cadeia também? Ou a gente vai ficar na vontade? Vai para a cadeia ou vai para a presidência? Eu não tenho dúvidas de que o Lula vai, sim, pagar pelos crimes que cometeu atrás das grades. As delações estão aí, né? Bumlai está aí, né? O Delcídio está aí. Não venham me dizer que ninguém sabia de nada, que ele não sabia de nada, que a Dilma não sabia de nada, né? Gente, pelo amor de Deus, sabia o que estava acontecendo, ele estava falando o tempo todo, como é que tu não sabia de nada, né? Então, é preciso, sim, só que a justiça, né, a estratégia da justiça tem sido uma estratégia muito inteligente, né? Porque a hora que a justiça chegar até o Lula, tem que ser de uma forma que ele não consiga, obviamente, escapar, né? Então, o Sérgio Moro tem sido muito responsável em tudo. Você vê que as decisões dele não são contestadas nos tribunais superiores. Não tem um que chegue e diga, olha, eu vou soltar quem prendeu. Ele continua trabalhando. E como tem uma força-tarefa no judiciário, a gente pode ter uma força-tarefa na imprensa também. Por que não? Claro. Joyce, você acha que os Buenos Aires da Argentina, com a eleição do Macri, podem chegar no Brasil para influenciar de uma forma positiva o nosso país? Olha, eu espero sinceramente que sim, né? Eu até iria na posse do Macri, mas vou palestrar em BH, lamentavelmente não vou conseguir, que é na mesma data. Mas eu acho que a Argentina, né? Eu, desde que o Macri foi eleito, sou argentina desde criancinha, né? Eu acho que a Argentina abriu a porteira, né, para o pessoal do Mercosul, né, dar um chute nas ideias bolivarianas, nas ideias antiquadas de esquerda, e eles mostraram que é possível. É possível aqui também. É possível trabalhando ideias, é possível com voto impresso, né? É possível com uma série de coisas que precisam ser respeitadas no país. Né? Por quê? Porque a gente precisa ter urnas que sejam auditadas, a gente precisa ter o voto impresso, a gente precisa ter certeza, né? O recibo, né, de quem a gente votou, e a gente precisa ter esse levante na mídia para mostrar que é possível fazer diferença. Gente, se a Argentina fez, a gente também pode fazer, né? Não é possível. Claro. Então, esses bons ventos, eu creio que vão soprar por aqui, sim. É isso. Acho que a gente cobriu tudo, né? Tá com pressa? A gente pode continuar? Você quer terminar? Gente, eu vou precisar ir, porque eu tenho que prestigiar o meu colega lá, o Danilo Gentili, ele vai estar lançando livros. E depois tem um hangout também com o Lobão. Assistiremos. O Lobão é fofo, né? Querido. Sim. Adoro. Ele diz que, como é que é? Palmolengo unido jamais será um indivíduo, né? Eu acho sensacional, né? Sensacional. Bom, queria agradecer a você, porque foi ótimo, o papo foi muito legal. Que bom, gente. Muito obrigada. Quando quiserem de novo, precisarem, gritem, eu estou à disposição e vamos em frente. Obrigado. Muito obrigada, Joyce. Você foi um amor. Obrigada. Tchau. Parabéns pela coragem.